Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo dos processos de propagação de calor, que a gente começou na aula anterior. Eu vou deixar o link da aula anterior aqui na descrição desse vídeo e também vou colocar ele no final do vídeo para você poder acessar diretamente a primeira aula sobre esse assunto. Nessa aula de hoje, a gente vai utilizar os conceitos que a gente aprendeu na aula anterior para explicar alguns fenômenos e alguns dispositivos que a gente tem, que a gente vê e utiliza no nosso dia a dia. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai utilizar o que a gente conhece sobre o processo de propagação de calor para explicar como é que uma casa feita de gelo, um iglu, ele pode manter os esquimós aquecidos. Primeiramente, a gente tem que lembrar de uma coisa. O gelo, ele é um mau condutor de calor. Se você for olhar numa tabela que indica a condutividade térmica das substâncias, você vai ver que a condutividade do gelo ela é de 4 vezes 10 a menos 3 calorias por segundo centímetro e grau Celsius. É uma condutividade muito baixa, ou seja, o gelo ele demora muito para conduzir o calor. Aí o que é que acontece? O esquimó vai lá, constrói a casa dele com gelo e acende uma fogueira dentro desse iglu. Quando ele acende uma fogueira ali dentro, ele vai ter uma fonte de calor, que é justamente a fogueira acesa. Esse calor vai estar lá dentro e vai ser mais difícil dele sair, porque o gelo ele é um bom isolante, então vai demorar para que o calor gerado pela fogueira passe através das paredes do iglu para o ambiente, que em geral está a uma temperatura muito mais baixa do que o interior do iglu. Assim, o esquimó consegue manter o interior da casa dele numa temperatura que dá para sobreviver, né? Não é uma temperatura alta, não é como se você tivesse um aquecedor potente lá dentro, mas também é uma temperatura que permite que ele sobreviva. Não é uma temperatura como a da região de fora, que geralmente são temperaturas extremamente baixas. E aí uma pessoa não sobreviveria. A próxima aplicação desses fenômenos é a roupa utilizada pelos beduínos. Beduínos são aquelas pessoas que, em geral, estão sempre caminhando pelo deserto, né? Como é que eles caminham numa região tão quente, com a roupa toda fechada e às vezes até escura? Como é que eles não passam mal dentro de uma roupa dessa, por exemplo? A gente pode pensar o seguinte: existem duas coisas que a gente tem que observar. Alguns deles utilizam roupas mais claras. Essas roupas, elas refletem melhor a luz do sol, a radiação recebida pelo sol. Se ele reflete melhor essa radiação, ele absorve menos calor. Consequentemente, a temperatura dele não vai elevar tanto. É isso que a gente fala também às vezes quando a gente está aqui no Brasil mesmo. Quando está muito quente, as pessoas sempre dizem: "Ah, utilize roupa branca, porque a roupa branca ela vai evitar que você fique com muito calor". É mais ou menos não, é exatamente a mesma ideia. Ela reflete mais a luz e aí você absorve menos radiação. As roupas escuras, que alguns outros beduínos utilizam, elas absorvem mais luz. Só que ambas as roupas, elas são largas e o fato delas serem largas ajuda a gerar corrente de convecção entre o corpo e a roupa. Porque vai aquecer, tem ar, né? Entre o corpo do beduíno e a roupa dele. O calor que ele recebe vai aquecer esse ar, e esse ar, estando numa roupa larga, ele vai ter por onde sair. Então ele vai subir, né? Porque o ar mais quente ele sobe e o ar mais frio desce. Quando ele sobe para poder sair, ele ajuda a regular a temperatura corporal do beduíno, deixando ele numa temperatura mais agradável, mais fácil de conviver, né? Também não é uma temperatura baixa, mas é uma temperatura confortável para ele. A próxima aplicação, que é a aplicação dos ar-condicionados e aquecedores, eu já falei um pouco na aula passada e vou repetir aqui. A gente sabe que o ar frio é mais denso que o ar quente, então o ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir.
Quando a gente utiliza um aparelho de ar-condicionado, o que é que a gente quer? A gente quer que ele esfrie o ambiente. Esfriar o ambiente é esfriar o ar que está nesse ambiente. Como esse ar ele é mais denso, então o ideal é que se coloque um aparelho de ar-condicionado na parte de cima do ambiente, geralmente no topo das paredes ou até algumas aplicações utilizam ar-condicionados no teto. Por quê? Porque o ar que ele vai liberar aqui, no caso, ele vai pegar o ar ambiente, vai esfriar e vai devolver. Quando ele devolve esse ar está mais frio. Se está mais frio, ele tende a descer. Quando ele desce, o ar mais quente sobe e ele faz o ciclo novamente. Pega esse ar quente, esfria e manda de volta. E assim vai até que todo o ambiente esteja frio. Já o aquecedor, ele funciona de maneira parecida, só que o objetivo agora, claramente, não é esfriar, e sim aquecer o ambiente. Então, o que é que ele faz? Ele pega o ar, que no caso vai estar frio, aquece e devolve. Como o ar quente tende a subir, o ideal é que o aquecedor seja instalado na parte de baixo da parede, porque quando ele liberar o ar quente, esse ar quente vai subir, vai esfriar novamente. Quando esfria, desce, aí o aquecedor pega de volta, esquenta, manda e assim gera as correntes de convecção também. Então lembre-se, ar-condicionado, ar frio, tem que ficar na parte de cima da parede. Aquecedor, ar quente, tem que ficar na parte de baixo da parede, certo? Vamos para o próximo. A geladeira. Existem dois tipos de geladeira. Um é esse primeiro tipo aqui, que tem o congelador dentro da geladeira, um congelador embutido, interno, na verdade. E temos esse outro tipo de geladeira aqui, que é a conhecida como frost free, que ela tem uma parte que é a geladeira e outra parte que é o congelador. São compartimentos separados no mesmo dispositivo, porém separados, tanto que cada um tem a sua porta. Essa geladeira aqui tem o congelador interno, ela precisa ter essas grades vazadas. Por quê? Porque o congelador aqui é a parte mais fria da geladeira, não é isso? E o que é que a gente já viu várias e várias vezes, inclusive eu citei no slide anterior. O ar frio desce e o ar quente sobe. Então o que é que vai acontecer? O ar frio, que está mais próximo do congelador, ele vai descer e atravessar essas grades. Quando ele desce e atravessa as grades, ele vai pegando, vai recebendo o calor dos alimentos que estão lá dentro. E aí, quando ele chegar aqui na parte de baixo da geladeira, ele já vai estar com uma temperatura um pouco mais alta. Quando ele está com uma temperatura um pouco mais alta, a tendência é subir. Aí ele sobe, esfria e repete o ciclo. Assim, são geradas correntes de convecção dentro da geladeira. Essa geladeira aqui, que tem a parte da geladeira e a parte do congelador separadas, ela funciona de maneira diferente. As grades, as prateleiras, elas não precisam ser grades, porque cada compartimento aqui vai ter um dispositivo que tira o ar quente e devolve o ar frio. Então não tem problema não ser vazado, porque cada região aqui vai ter a sua refrigeração. Mas nesse caso aqui, a parte que tem aqui na porta, o ideal é que sejam prateleiras vazadas, porque aqui não tem como você botar um dispositivo de refrigeração em cada compartimento. Então é melhor que aqui seja vazado para que o ar frio desça e o ar quente suba e assim ele consiga esfriar direitinho todos os alimentos e manter tudo saudável, né? E a parte do congelador, ela funciona da mesma forma, esfriando a uma temperatura mais baixa, claro, para manter os alimentos congelados. E, nesse caso aqui, separado da parte da geladeira. Beleza? Próximo. A garrafa térmica, também conhecida como vaso de Dewar, ela funciona da seguinte forma. Prestem muita atenção porque questão de garrafa térmica é extremamente comum em qualquer vestibular. Veja só. Se você pegar uma garrafa térmica aí na sua casa, você vai ver que dentro dela, ela tem um outro recipiente que ele é todo espelhado. Esse recipiente espelhado, na verdade, são duas superfícies. A gente tem essa superfície mais interna aqui e essa superfície mais externa. As duas superfícies, elas são espelhadas e entre elas é feito um vácuo. Claro que não é um vácuo perfeito, né? Porque dificilmente a gente consegue fazer um vácuo perfeito, mas
O ar aqui é bem mais rarefeito do que o ar do lado de fora. Ela vai ter também esse revestimento externo, que é aquela carcaça que a gente já conhece. Na parte de baixo vai ter um apoio isolante e na parte de cima também uma tampa que será o máximo isolante possível. Agora vamos ver de que modo que essas superfícies, esses revestimentos ajudam a impedir que o líquido lá dentro da garrafa ele aqueça ou esfrie, porque veja só, o objetivo da garrafa térmica não é aquecer, não é esfriar, é manter a temperatura do líquido. Então, se você põe um líquido quente, o objetivo é que a garrafa mantenha o líquido quente. Se você põe um líquido frio, o objetivo é que a garrafa mantenha um líquido frio. Muitas vezes a gente vê alguém dizendo: ah, se você botar um líquido frio, uma água gelada dentro da garrafa térmica vai quebrar. Não, tem nada a ver isso. A garrafa térmica, se você colocar um líquido frio nela, ele vai ter que manter o líquido naquela temperatura. Se você botar um quente, se você botar um café, um chá, alguma coisa assim quente, ela vai ter que manter o líquido quente. Então vamos lá, como é que funciona? A gente tem os vidros, as paredes espelhadas aqui, superfícies espelhadas, que vão ajudar a diminuir as trocas por radiação. Por quê? A gente sabe que todo, toda substância, todo corpo com temperatura maior do que zero absoluto, ela emite algum tipo de radiação térmica. No caso, o líquido dentro da garrafa, estando ele a uma temperatura baixa ou a uma temperatura alta, ele vai emitir algum tipo de radiação. Se essas paredes aqui elas são espelhadas, essa radiação tende a bater e voltar. Ele vai refletir. Então, claro que não vai refletir 100%, porque a garrafa térmica não é um dispositivo 100% eficaz, mas uma boa parte vai bater e refletir. Então, o calor não vai sair, vai diminuir as trocas por radiação. O fato de existir um vácuo entre as duas paredes espelhadas, ele vai ajudar a diminuir as trocas por condução e convecção, porque se você se você deixa o ar rarefeito aqui, você não vai ter um meio material para esse calor se propagar, nem por condução, nem por convecção. E a gente sabe que esses dois meios de esses dois processos de propagação, eles só acontecem se a gente tiver um meio material para que eles aconteçam. O revestimento externo é mais para manter protegida essa parte espelhada. A tampa e o apoio tem que ser isolantes também para diminuir a troca de calor por condução. O ideal é que seja exatamente um material isolante para que essa troca seja a menor possível. Lembrando mais uma vez, não é um dispositivo 100% eficaz, por isso que eventualmente um líquido quente vai esfriar e um líquido frio vai aquecer. Principalmente se a garrafa tiver algum defeito, né? Mas uma garrafa nova, por exemplo, ela deve manter a temperatura por um período longo de tempo, mas não eternamente. E, eventualmente, vai mudar a temperatura. Beleza? Ok, vamos para o próximo. As brisas marinhas. As brisas marinhas eu expliquei já na aula anterior, inclusive eu utilizei o mesmo slide, mas eu vou explicar aqui novamente por uma questão de completeza, para deixar a aula o mais completa possível. Então veja só. Durante o dia, a brisa sopra no sentido da areia. Mas como é que acontece isso? Primeiramente, a gente tem que saber que a areia, ela aquece e esfria mais rápido do que a água do mar. Então, para que a água do mar aumente de temperatura, ela vai demorar muito mais do que a areia. E a areia, ela aumenta de temperatura, ou seja, ela recebe calor rápido, mas ela também perde calor rápido. Quando ela perde calor, o que é que vai acontecer? Ela vai aquecer a camada de ar que está próxima dela, da areia aqui. E a gente já sabe que o ar quente, o que acontece com ele? Sobe. Então, o que é que vai acontecer? Esse ar quente aquecido aqui por causa da areia, ele vai subir. Quando ele sobe, vai ter uma região aqui que vai precisar ser ocupada por outra quantidade de ar. De onde é que vem esse ar? Vem justamente da, da parte onde tem a água, que é um ar mais frio. Ele vem ocupar a região de ar quente que subiu. Esse ar quente que subiu, quando ele chega aqui em cima, ele tende a esfriar. Quando ele esfria, ele desce. E ele desce para onde? Para a região da água. Aí, o ar frio que tinha ido para
para a região da areia, ele vai aquecer novamente por conta do sol, vai subir e aí o ar frio daqui do mar vai ter que ocupar o lugar dele e o que subiu vai esfriar e descer. E assim o ciclo vai se repetindo ao longo do dia. Beleza? Aí nesse caso, ó, a gente vê que a brisa ela vai soprar do mar para a areia. Isso durante o dia e durante a noite. O que é que acontece? Durante a noite, a brisa ela sopra da areia para o mar. Por quê? A areia não recebeu e perdeu calor muito rápido, então à noite ela tende a ficar mais fria. E o mar, que passou o dia todinho recebendo calor, ele agora começa a perder. Só que ele perde mais devagar, então ele tende a manter a camada de ar acima dele mais aquecida do que a camada de ar acima da areia. Aí o que é que vai acontecer? O ar acima da água aquece e sobe, que a gente sabe que o ar quente tende a subir porque a densidade é mais baixa. Quando ele sobe, outra camada de ar vai ter que ocupar o lugar dele aqui. E de onde é que ela vem? Da areia. Então, a camada de ar mais frio vai sair da areia e ocupar o lugar daquela camada de ar quente que subiu. Aquela que subiu, ela vai esfriar e descer novamente para a areia. Nisso, a nova camada que estava aqui em cima do mar esquentou e subiu. E assim, o ciclo se repete. Nesse caso, a brisa vai soprar da areia para o mar à noite. Observe que nessa foto que eu coloquei aqui tem uma coisa bem legal. Olha o sentido que a folha do coqueiro está inclinada. Ela está inclinada para o sentido da água. Isso quer dizer o quê? Que a brisa já está soprando da areia para o mar. Se você observar esse mesmo coqueiro durante o dia, por exemplo, o ideal é você observar num horário que esteja bem quente, né? No meio-dia. Se você olhar, você vai perceber que as folhas vão estar inclinadas para o lado da rua, no caso aqui, né? Do calçadão. Porque durante o dia a brisa sopra do mar para a areia. Então, ela vai inclinar as folhas para cá. À noite, inclina as folhas para o sentido do mar. E aí você comprova todo esse processo aqui de correntes de convecção que fazem com que a brisa sopre no sentido do mar ou da areia, dependendo do horário do dia. Ok? Vamos lá. Inversão térmica. A inversão térmica ela é um problema que ocorre em regiões muito urbanizadas e que ocorre geralmente em dias frios. Vamos ver aqui como é que funciona o fluxo normal durante o dia. O ideal é que todo o ar, a camada de ar que está aqui perto da cidade, né? Que ela suba para se dissipar, inclusive dissipar toda a poluição. Então, o sol vai aquecer essa camada quente, menos densa, vai subir e o ar mais frio vai descer e assim vai gerar as correntes de convecção que vão dissipar a poluição aqui. Num dia mais frio, o que é que vai acontecer com essa camada aqui perto da cidade? Ela vai ficar claramente mais fria. Se ela está mais fria, dificilmente ela vai subir. Ela vai ter muito mais dificuldade para subir. Então, o que é que vai acontecer? Vai acabar concentrando a poluição perto das regiões urbanas, perto da superfície, né? Então, ocorre geralmente aqueles problemas de que as pessoas têm mais problemas respiratórios e etc. Geralmente, quando ocorre esse fenômeno da inversão térmica, o ar que era para estar quente, ele fica frio e acaba concentrando a poluição perto da superfície. Aqui, ó, nessa parte, a gente pode ver a foto de uma cidade no momento em que está ocorrendo esse fenômeno. Você pode ver claramente aqui que a região perto da superfície, perto dos prédios, ela está bem mais escura do que a região aqui em cima. Eu não sei que cidade é essa, mas é uma foto bem interessante para mostrar a realidade desse fenômeno, né? Que é um problema. É perigoso justamente para a saúde das pessoas, todos os seres vivos que vivem aí nessa região.
Então, ó, a camada mais fria de gases atmosféricos não sobe devido à sua densidade e acaba concentrando os gases poluentes nas proximidades da superfície terrestre. Aqui a gente vai ver a estufa. A estufa ela funciona da seguinte forma: é uma região que geralmente ela é construída com vidro e onde você põe as plantas para poder elas conseguirem sobreviver numa temperatura ambiente mais baixa. Como? O que é que vai acontecer? O Sol, ele vai emitir radiação, certo? A radiação que vai trazer calor para a Terra. Quando essa radiação atravessa o vidro, ela tem um comprimento de onda curto. Ela é uma radiação que consegue passar pelo vidro. No caso, o vidro ele é transparente a essa radiação. Aí o que, é que vai acontecer? As plantas vão absorver e vão reemitir. Só que quando elas reemitem essa radiação, elas não reemitem no mesmo comprimento de onda que receberam. Reemitem no comprimento de onda maior. Quando elas vão reemitir, essa radiação ela vai estar numa região do espectro que é conhecida como ondas de calor. Ela é uma radiação que está na região do espectro de comprimento de onda mais longo e ela é chamada de ondas de calor. É um raio infravermelho, tanto o que vem do Sol quanto o que a planta reemite. Só que o que vai diferenciar são justamente os comprimentos de onda. O Sol emite um comprimento de onda mais curto e a planta vai reemitir um comprimento de onda mais longo. O vidro, ele é transparente esse comprimento de onda que o Sol emite, mas ele é opaco ao comprimento de onda que a planta emite. Então, o que é que vai acontecer? Essa onda, essa radiação térmica que a planta vai emitir, não vai conseguir passar pelo vidro. Então, ela não vai sair. Veja que uma parte passa, mas uma grande parte continua aprisionada dentro da estufa. E é isso que vai manter a temperatura lá dentro num patamar que dê para as plantas sobreviverem. Geralmente, as estufas são utilizadas em regiões cuja temperatura ambiente ela é muito baixa. Então, para você conseguir cultivar alguma coisa, você tem que ter uma estufa para poder fazer com que as plantas elas cresçam saudáveis. Esse fenômeno é a mesma coisa que acontece na Terra. Todo mundo já ouviu falar de efeito estufa. E o efeito estufa acontece exatamente da mesma forma. O Sol emite uma certa radiação que passa pela camada atmosférica. Quando até tudo que tem na Terra absorve esse raio emitido, esse calor, vai reemitir. Só que quando ele reemite num comprimento de onda que fica aprisionado na atmosfera. E com isso, elevando a temperatura. Beleza, mas por que, que ele fica aprisionado? É natural que haja esse aprisionamento. Por quê? Porque é isso que vai manter a Terra numa temperatura em que é possível haver vida no planeta. Se não fosse isso, não teria como haver a vida como a gente conhece atualmente no planeta. O problema é que alguns gases que o ser humano emite por suas diversas atividades, por conta de indústria, por conta de criação de animais e entre outras coisas, esses gases eles pioram o efeito estufa. Eles tornam a camada atmosférica mais opaca ainda. Então, o que, é que vai acontecer? Concentra mais calor perto da superfície da Terra. E, nesse caso, aumenta a temperatura de um patamar que chega a ser nocivo para o meio ambiente. E aí começa a acontecer o que a gente vê muito, né? Muitas ondas de calor, as geleiras derretendo e etc. Tudo por conta do efeito estufa. Os principais gases que causam esse efeito estufa são o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, o clorofluorcarbono e o vapor de água. Alguns desses gases aí, como o clorofluorcarbono, ele já deixou de ser utilizado, era muito utilizado em aerossóis. Só que ele foi proibido. O gás carbônico existem alguns acordos para diminuir a sua emissão, para que esse efeito seja menos nocivo, mas é complicado, né, devido a todo um processo econômico
dos vários países. Alguns não querem aceitar os acordos e tal, então fica meio difícil. Mas é isso que acontece, que causa o efeito estufa. Existem outros dispositivos também que são utilizados aproveitando-se a energia solar. Um deles é o aquecedor solar. Eu vou falar de dois dispositivos aqui, vou mostrar logo para vocês. O aquecedor solar e o painel fotovoltaico. Vejam que são dois dispositivos diferentes, não confundir os dois. O aquecedor ele é utilizado para aquecer água. Como é que ele funciona? Veja só. A gente vai ter aqui um coletor solar. Esse coletor ele vai claramente coletar a radiação térmica emitida pelo Sol, ele vai aquecer a água e vai mandar para um reservatório. Esse reservatório vai mandar a água quente para o consumo e vai mandar uma parte da água fria de volta para o coletor. Vamos ver como é que isso funciona. Veja. A gente tem aqui, olha, uma caixa d'água fria, certo? Ela vai mandar, através desse encanamento azul aqui, ela vai mandar água para essa parte de baixo do coletor. Essa água que está fria, ela vai ser aquecida pelo sol. Quando ela aquecer, o que é que vai acontecer com ela? Diminuir a densidade e ela vai subir. Então, ela vai passar para a região de cima do coletor. Quando ela chega aqui, ela já está numa temperatura mais alta. E aí, ela quente, vem para o reservatório térmico. Aqui dentro do reservatório térmico também vai haver algumas correntes de convecção, né? Tanto que tem um cano saindo dele aqui, ó, com a água mais fria. A água quente que chega, ela é mandada para o consumo. E a água fria, ela volta para o coletor para o ciclo se repetir. Beleza? O próximo dispositivo é um painel fotovoltaico. O painel fotovoltaico ele serve para gerar energia elétrica. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter um painel que ele vai pegar e converter essa energia do sol em eletricidade e vai mandar aqui para esse dispositivo que está aqui. Ele vai gerar uma corrente contínua e converte ela numa corrente alternada, que é a que a gente utiliza dentro da nossa casa. Uma parte dessa energia ela pode ser mandada de volta para o sistema e aí você vai utilizando conforme for as regras de utilização de acordo com a concessionária, né? E o que você utilizou. Mas o que vocês precisam saber aqui é isso. O painel fotovoltaico ele vai converter a energia do sol em energia elétrica através de corrente contínua, depois corrente alternada, e aí você vai poder utilizar na sua casa. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de aplicações. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido direitinho e até a próxima aula.